João capítulo 3, versículo 8. Fale a pessoa do seu lado, eu estou sentindo um vento. É manto. Diz assim o versículo 8: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deixa eu falar de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, escute a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há um vento reservado para as nossas vidas. Há um vento que vem da parte de Deus, reservado para a tua vida em 2016. Há um vento que virá sobre a tua história. Há um vento que passará sobre a tua casa. Há um vento que passará sobre ti. E é nesse vento que nós vamos entrar nessa hora, e é nesse vento que nós vamos descansar nessa noite. Espírito de Deus, nós submetemos a Ti agora, nós chamamos a Tua presença sobre as nossas vidas, nós dizemos: faça morada em cada um de nós, habita em nossos corações, habita em nosso ser, vai além da carne, vai além das emoções, e fala de espírito a espírito, que nesta hora, Espírito Santo, não existam obstáculos, não existam barreiras, não haja impedimento para escutarmos a Tua voz. Que o Teu reino invada esta casa, que cada pessoa ao som da minha voz possa ser tocada por Ti, marcada por Ti, repleta da Tua glória, meu Deus. Nos leva num nível profundo, nos leva num nível de sobrenaturalidade. Visita-nos nesse primeiro domingo de 2016, marca o nosso ano, Pai. Que o Teu vento sopre, que o Teu vento sopre, que o Teu vento sopre. Eu chamo o Teu vento à existência, eu chamo o Teu vento à existência. Vem sobre nós, dá ordem aos Teus anjos ministradores e produz vento sobre as nossas vidas. Que o Teu reino vem agora, que seja feita a Tua vontade na terra como no céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Oh, oh. Fale comigo, vento. Mas fale como quem quer, como quem tivesse jantado. Fale, vento. Melhorou, fale, vento. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer. Eu escuto a voz do vento, eu não sei de onde ela vem, nem para onde ela vai. E assim aquele que é nascido do Espírito. Deus quer marcar o seu ano de 2016 como sendo um ano onde os ventos de Deus vão soprar sobre a sua vida. Os ventos de Deus virão sobre ti. O vento de Deus marcará a tua história. É interessante notar esse versículo e o contexto desse versículo. Mas a palavra vento nesse texto, no original grego, é a palavra pneuma, que significa o vento ou o fôlego que governa e enche a alma de um ser. Deixa eu falar de novo. O vento ou fôlego que governa e preenche a alma de alguém. Então o que ele está dizendo é: o que preenche a sua alma, o que vai preencher a sua alma, o que vai governar a sua vida é um vento. Essa mesma palavra pneuma significa a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo. Então presta atenção, está dizendo: o pneuma que sopra fora, mas já está dentro. Já começou fácil. O pneuma que sopra fora e que se comunica com o pneuma que está dentro, sopra onde quer. E porque eles têm comunicação entre si, você não sabe direito como ele veio, você não sabe para onde ele está indo, mas você vai sendo guiado por esse pneuma, você vai sendo guiado por esse vento, você vai sendo guiado por essa história. Presta atenção nesse contexto. Jesus estava conversando com um cara que era sábio da lei, um cara chamado Nicodemos. Vem na calada da noite e fala: ó, lá no meio da sinagoga, em público, não deu para reconhecer muito, porque senão o pessoal ia me linchar lá quem você é, mas calma aí, as coisas que você faz, alguma coisa diferente há em você. E Jesus fala para eles: é verdade, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos fala: calma aí, não, agora você chegou num nível que não dá para entender. Como que eu, barbado, grande, como que eu vou voltar ao ventre de minha mãe e nascer novamente? Aí Jesus dá essa resposta: o vento sopra onde quer.
Escute a voz do vento, você não sabe como ele vem nem para onde vai, assim é aquele que vai ser guiado pelo Espírito. Esse vento está atrelado a um novo nascimento, esse vento está atrelado a um novo começo, esse vento está atrelado a coisas novas que vão acontecer. Há um vento de Deus que soprará sobre as nossas vidas, há um vento de Deus que soprará sobre a sua vida. Deus te trouxe nesse primeiro culto do ano de 2016 para dizer que um vento soprará sobre ti. E quando o vento de Deus sopra sobre a nossa história, esse vento traz direcionamento, esse vento traz condução, esse vento traz direção para a nossa caminhada. Deixa o vento de Deus soprar, deixa o vento de Deus soprar. Levante suas mãos agora, que o vento sopre, 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 que o Espírito Santo sopre um vento, o vento que se comunica com o Espírito que já habita em ti, que o vento comece a soprar sobre a sua vida, que o vento de Deus comece a soprar neste lugar. Sopra sobre nós o teu vento, Pai. Rabareste cababastos. Oh! Rebasteste cababastos. Agora entenda. Ele fala assim: o vento sopra onde quer. Você viu lá o versículo de João 3:8. Ouves a sua voz. Fala comigo, voz? Como assim, o vento tem voz? Não estou falando de quando você fica na tua sacada e o vento fica... Não é isso. O que ele está dizendo é que o pneuma traz consigo uma voz. Tem alguém comigo? Diga amém. Ele está falando que quando o vento sopra o pneuma, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, sopra sobre aquilo que governa a minha alma e minhas emoções, que governa a minha vida. Com esse vento vem uma voz, que é a palavra grega foné, que é a raiz da palavra telefone. Então ele está dizendo, o vento traz inserido nele uma comunicação. É como se o vento te mandasse um WhatsApp nos tempos de hoje. Ele sopra, mas já manda, presta atenção, porque junto com o vento só não te sacode de um lado para o outro, o vento traz voz. Há uma voz que vai soprar junto com o vento. Eu disse que há uma voz que vai soprar junto com o vento. Há um som que o vento conduz. Há uma voz que o vento traz. Voz que é poderosa, como o Salmo 29 diz. Voz que troveja sobre as águas. Voz que muda a realidade da minha vida. Voz que comanda a minha história. Há um discurso, há uma linguagem. Há uma voz que vem junto com o vento. E é sobre essa voz que você vai caminhar em 2016. Escute a voz do vento. Escute a voz do vento. Há um som que virá sobre a tua história. Há um som que virá sobre a sua vida. Esse é o vento de Deus. O vento que fez o Espírito andar ou chocar no original as águas e respeitar uma voz que disse: haja luz. O vento é produzido pelo Espírito. Vocês estão me acompanhando aqui ou não? Olha que mistério. O Espírito em cima das águas. E o que ele faz é preparar a atmosfera para que depois da agitação venha uma voz. Vocês estão comigo aqui me acompanhando? Então o vento vem e sopra. Daqui a pouco no meio do vento vem uma voz: haja luz, multiplique-se, aconteça, cria, abra, feche, cele, acorabasteste, cababastos. O vento traz uma voz. Foi por isso que Jesus Cristo falou: o vento vai soprar aonde quiser. Escute a voz do vento, escute a voz do vento. O vento de Deus vai soprar sobre a sua vida. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo para dizer que o vento de Deus vai soprar sobre ti. O vento de Deus vai soprar sobre ti. O vento de Deus está soprando sobre as tuas emoções. O vento de Deus está soprando sobre a sua casa. Um vento de Deus soprará sobre o teu ministério. Um vento de Deus soprará sobre o teu 2016. Que o vento de Deus comece a soprar. Que o vento de Deus traga uma voz de comando sobre a tua vida. Sopra o teu vento, Pai. Sopra o teu vento, Senhor. Oh! Chabareste cababastos. Fale comigo, vento. Quando o vento de Deus começa a soprar, ele traz algumas coisas. Eu quero dizer para você quais são essas coisas que ele traz. Mas em primeiro lugar, quando o vento de Deus começa a soprar, sabe o que o vento de Deus traz? Provisão. Deixa eu falar de novo para quem é crente em Jesus Cristo, dizer amém de verdade. O vento de Deus traz provisão.
Melhorou. Prover é a capacidade que Deus tem de antever a necessidade e agir. Prover é a capacidade que Deus tem de fazer duas coisas. Ele olha a necessidade, antes que ela aconteça, ele intervém. Ou ele vê a real necessidade e resolve a questão. O vento de Deus é o vento que traz provisão. O vento de Deus é o Deus que completa aquilo que faltava. O vento de Deus é o que muda a realidade que você anda, você habita, que você vive e transforma completamente a realidade. O vento de Deus, quando ele decide soprar, ele fala: filho, chegou o tempo de você começar a ficar mais ativo ministerialmente. Chegou o tempo que você ficou parado, chegou o tempo que você recebeu, chegou o tempo que você foi alimentado, mas um vento de Deus vai soprar sobre ti, um vento de Deus vai soprar sobre a tua casa, um vento de Deus vai soprar sobre a tua vida. O vento de Deus, quando sopra, diz: filho, você tentou fazer a rematrícula, não deu certo, agora sopra o vento, ele traz a provisão que você precisa. O vento de Deus, quando sopra, ele muda a atmosfera que você vivia para aquilo com plenitude que vem de Deus. O vento de Deus, quando sopra sobre a nossa história, traz provisão. E eu vejo a provisão de Deus chegando sobre a sua vida. Provisão de paz, provisão de alegria, provisão financeira, provisão de bênção ministerial. Vento de Deus começa a soprar, trazendo provisão. Que o vento de Deus comece a soprar, trazendo a provisão que você precisa. Então permita que Deus saiba onde é a provisão que você precisa agora. Qual é a provisão que você precisa? Aonde você precisa que a plenitude de Deus se manifeste, onde você precisa declarar: vento de Deus, sopra. Talvez você chegar na calçada do teu banco e falar: sopra um tornado, porque um ventinho não vai dar jeito. Sopra o teu vento e resolve. Já há uma atmosfera de glória sobre esta casa, já há uma atmosfera sobrenatural sobre esse lugar. Eu não sei se você sente, mas esse é o vento de Deus começando a se preparar. Há um vento de Deus que passará sobre a tua vida, trazendo provisão. Certa vez tinha um povo que estava cansado e precisava de alimentação. E no meio do deserto não tem o Extra 24 horas, o Walmart, a Santa Etienne, a Deola, o que quer que seja. Não tem onde comprar alimento. Não dá para comprar alimento do nada no deserto. Eles dependiam exclusivamente do agir sobrenatural de Deus. E o povo começou até a reclamar um pouco, falar: como assim, a gente não tem alimento para comer. A gente precisa, porque senão a gente morre de fome. É necessidade básica. Quando o vento de Deus vem, ele provê até as necessidades básicas. Se eu dizer de novo: quando o vento de Deus vem, ele provê até as necessidades básicas. E o povo naquela reclamação, naquela coisa, um vai para lá, um vai para cá, daqui a pouco Deus entra na história. Deus entra na história. E em Números capítulo 11, versículo 31, diz que eles estão lá reclamando porque não tinha carne, não ia para um lado e para o outro, não tinha churrascaria, estava tudo fechado, não tinha para onde ir. E Deus resolve entrar em atuação. E sabe o que Deus faz? E o povo reclamando na terra, e daqui a pouco eles olham para cima e começou a soprar um vento. E começou a soprar um vento. E começou a soprar um vento da parte do Senhor. É um vento que a Bíblia faz específico de saber que veio da parte do Senhor, do lado do mar. E esse vento trouxe um enxame, se o termo é correto, enxame acho que é só de abelha. Então uma revoada de pássaros chamados codornizes. Eles vieram voando, conduzidos pelo vento. E cheio de codornizes voando. E o vento levando, daqui a pouco elas começam a cair. Começou a chover codornizes. Começou a chover carne, porque eles precisavam comer. Você está entendendo comigo aqui ou não? Eles não colocaram a mão em um arco, em uma flecha, em uma lança, em um estilingue, em nada. Eles só dependiam do vento. Mas quando eu só dependo do vento, um vento de Deus começa a soprar. Eu vejo o vento de Deus começando a soprar, trazendo provisão. O vento de Deus começando a soprar, trazendo o que você precisa. E ali quando o vento soprou, as codornizes caíram. Caminho de um dia, de um lado, de outro, do arraial, 2 côvados de terra. E todo o povo, continua o versículo 32, começou a recolher as carnes. Começou a recolher e passaram o dia e a noite inteira. E mais um dia recolhendo a carne que antes eles não tinham. Porque quando o vento de Deus sopra, eu tenho porção para mim, para o outro e para o outro, porque o vento de Deus traz sobrenaturalidade, o vento de Deus traz sovejação, o vento de Deus faz chovejar.
O que você precisa colocar diante de Deus agora? O que você precisa colocar diante do Senhor agora? Feche seus olhos por um instante. Não vai acabar tão rápido assim, meu irmão, mas feche seus olhos só um instante. Comece a pensar agora. Eu estou vendo um vento de Deus passando. Eu estou vendo o vento de Deus passando sobre ventre de mulheres que não conseguem engravidar. E Deus está passando um vento sobre você agora. Deus está passando um vento sobre você agora. E esse vai ser o ano que a provisão de Deus já está aí sobre o teu ventre. Há um casal que tem tentado, tem esperado em Deus, tem sido fiel a Deus em busca, em oração e aconselhamento. E há um vento de Deus passando no teu ventre agora, filha. Há um vento de Deus passando, um vento de Deus passando no teu ventre. Há uma provisão de Deus sendo colocada sobre ti agora. Há um vento de Deus soprando sobre a tua história. Há um vento de Deus que traz provisão. Há um vento de Deus que abre os tesouros da terra para a tua vida. Vento, soprou um vento. Agora, você já percebeu que eu gosto de estudar a origem das palavras e o significado das palavras na sua linguagem original de escrita? Quando ele diz soprou um vento da parte oriental do Senhor, esse vento, no hebraico do texto, significa sopro, literalmente, significa fôlego, mas me chama a atenção que significa mentalidade e significa espírito profético. Calma aí. Então Deus está associando a provisão com uma nova mentalidade e um novo espírito de profecia. Deixa eu falar para você aqui. Deus está falando, quando um vento começa a soprar, até a tua mentalidade muda. Você não pensa mais na tua limitação, você não pensa mais no que não tem, você pensa naquilo que profeticamente você pode declarar. Quando um vento de Deus sopra sobre ti, quando o vento de Deus sopra, Cláudio, Deus faz. Quando o vento de Deus sopra, Ele toca os ventres. Quando o vento de Deus sopra, as coisas acontecem. Por mais cansado que você esteja, por mais sobrecarregado que você esteja, quando o vento de Deus sopra, Ele muda a mentalidade e o espírito de profecia começa a entrar em ação. Há um vento soprando sobre a sua vida agora. E eu quero te mostrar na Bíblia o que o vento faz. Abra comigo em Jeremias 51. Vento de Deus, sopra sobre nós, sopra, oh! Eu quero ver você veja de onde vem o vento, tá? Pergunta para o seu irmão, de onde vem o vento? Jeremias 51, abriu aí Jeremias? Se não, abre qualquer página, faz uma cara bem espiritual, olha no telão, ninguém sabe. Jeremias 51, versículo 16. Ele diz assim: a sua voz, ou na sua voz, há tumulto de águas nos céus. Sabe o que ele está dizendo? Só dele falar, olá. Só dele falar, bom dia, já dá um rebuliço no céu. As águas já começam a se mexer só quando ele começa a falar. Ele faz subir vapores desde a extremidade da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva. E presta atenção, ele tira o vento. Da onde ele tira o vento? Ele tira o vento dos seus tesouros. Ele tira o vento dos seus tesouros. Ele tira o vento dos seus tesouros. Olha de onde vem o vento que você recebe. Olha de onde é a origem do vento que você vai receber. Do tesouro mais guardado, do que há mais precioso, do que há guardado para ti, do tesouro dos céus vem um vento sobre a sua vida. Levante suas mãos, porque há um tesouro guardado nos céus para aqueles que aguardam em fé. Há um tesouro guardado nos céus para aqueles que aguardam. A provisão que só Deus pode trazer. E eu digo, sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito, vento que vem dos tesouros dos céus, sopra sobre o povo de Deus, sopra sobre as nossas vidas, sopra sobre esse lugar. Oh! Vento que vem de Deus, vento que vem de Deus. Hey, cabastos, de cabarete, de cabastorei. Oh, há um vento sendo liberado sobre a sua vida. Há um vento sendo liberado sobre a sua casa. Há um vento que traz provisão para onde você precisa. Essa é a sua primeira característica desse vento. Se você quer receber, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor. Que sobre o vento, que sobre o vento, que sobre o vento.
Um vento de provisão vem sobre ti. Um vento de provisão vem sobre a tua casa. Um vento de provisão vem sobre a tua empresa. Um vento de Deus vem sobre a tua vida. Oh, rabasteste cabaré. Eu só estou na primeira característica do vento. Nós vamos até 00:15. Há um segundo vento de Deus que começa a soprar. E esse vento é um vento mais poderoso ainda. Aleluia, irmã. Porque esse é o vento que traz proteção. Esse é o vento que Deus começa a gerar para cuidar de você. Esse é o vento que mostra, calma aí, alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim. Eu tenho alguém observando a minha causa. Eu não estou sozinho na multidão, eu não estou esquecido no meio dos meus problemas, eu não estou esquecido no meio dos ataques que tenho sofrido, eu não estou esquecido no meio da escassez que tenho vivido. O meu ano de 2016 não está esquecido por Deus. Tem alguém que se preocupa comigo, e quando esse alguém se preocupa, ele produz vento. O inimigo até então achou que poderia continuar sapateando em cima da tua história, paralisando aquilo que você deveria receber, oprimindo a tua causa e a tua casa, roubando a tua vida. Mas quando Deus se levanta para te proteger, um vento vem associado a essa proteção. E o vento de Deus vai se levantar para te proteger hoje. O vento de Deus vai soprar sobre a tua vida agora. É como se você se sentisse por todos os lados cercado pelo inimigo. No board meeting do inferno você deve ser o top 5. Você fala, meu Deus, a reunião de diretoria deles só deve falar o meu nome. Todos os demônios de alto escalão devem me seguir no Insta. Não é possível, porque todos os meus passos eles sabem. Tudo que eu faço parece que é recheado de ataques, de opressões e de neutralizações das trevas. Quando Deus enxerga um filho clamando por socorro, presta atenção. Quando Deus enxerga um filho clamando por socorro, Ele levanta um vento em seu favor. Ele levanta um vento em seu favor. Ele levanta um vento para te proteger. Que vento é esse? De onde vem esse vento? Segundo Samuel 22. Só estou preparando a introdução, porque será uma série de pregações sobre vento. Aguarde os ventos. Segundo Samuel 22. Diz assim, versículo 6. As cordas do Seol é uma outra forma de dizer trevas, profundezas, inferno. Cordas, armadilhas do inferno me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, a meu Deus eu clamei, e lá do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Só isso já tinha que dar glória a Deus. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, lá do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu clamor já está nos seus ouvidos, o meu clamor chegou até Ele, e quando chega até Ele, Ele não passa adiante, Ele não posterga, Ele não tem burocracia. Quando chega até Ele, a terra se abalou e tremeu, o fundamento dos céus se moveram, se abalou, porque Ele se irou. Você entendeu por que foi a ira dele? Porque teve um filho na terra clamando por socorro. Deixa eu falar de novo. Quando um filho na terra começa a clamar por socorro, quando um filho na terra começa a dizer, calma aí, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, na minha angústia eu estou invocando o teu nome, na minha angústia eu preciso da tua intervenção, os céus começam a se abalar, as estruturas dos céus começam a se mexer, as estruturas da terra começam a se mexer, porque Ele se irou. E aí ele começa a escrever, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca um fogo devorador. E um fogo não é aquele foguinho que você tenta fazer no churrasco do ano novo. O fogo colocou os carvões em chamas. Um foguinho que já pega fogo no carvão. Ele abaixou os céus, desceu. Havia escuridão debaixo dos seus pés. Presta atenção agora, vai começar o mistério. Ele montou num querubim e voou. Ele apareceu sobre as asas. Deixa eu falar de novo. Como que ele apareceu? Sobre as asas do vento. Então pensa na cena. Ele vem surfando em cima do querubim. E vem o vento. Ele subiu nas asas como um vento. Versículo 11.
Por tendas pôs trevas ao redor de si, ajuntou águas espessas, nuvens no céu. Ele está descrevendo uma tempestade, porque o Rei dos Reis decidiu se levantar, o Ancião de Dias decidiu se levantar por mim e por você. Pelo resplendor da sua presença se acenderam brasas de fogo, do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas, dissipou raios, os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor. Presta atenção agora que você vê qual a origem do vento: pelo assopro do vento das suas narinas. Você percebeu qual é o ventinho que vem? Sabe quando você faz? Olha o vento. É quando você faz assim, ó. Sabe quando você fica nervoso com a sua esposa que está demorando para sair de casa? Você faz. Tem um irmão que até deu um beijinho na esposa, porque hoje deve ter o bicho que pegou antes de sair do culto. Sabe quando você faz assim? Essa é a figura do Altíssimo. É isso que a Bíblia está dizendo: o Altíssimo se levanta por você, e o vento que a terra começa a sentir é só esse vento. É Ele se preparando para agir em teu favor, é Ele se preparando para agir sobre a tua vida, o sopro do vento das suas narinas. E quando Ele faz isso, Ele estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo que era possante, livrou-me daqueles que me odiavam, porque eles eram fortes demais para mim. A tomada de fôlego dele trouxe libertação para a minha vida. O meu inimigo era muito maior do que eu, a opressão era muito maior do que eu poderia suportar, mas o fôlego, o vento que veio de Deus, foi um vento que me escondeu em proteção. Há um vento de Deus soprando sobre a tua vida, os céus estão se movendo em teu favor. Deus está dissipando obras de feitiçaria, Deus está quebrando obras de macumbaria, Deus está quebrando maldições sobre a tua vida, Deus está quebrando maldições familiares, Deus está quebrando obras de feitiçaria, voodoo, Deus está anulando obras satânicas sobre a tua vida. Deus está se levantando. Eu digo: céus e terra, se preparem, porque o Altíssimo se levantou do trono, o Altíssimo se levantou com vento. Há um vento de Deus que vai soprar sobre ti. Sopra vento, sopra vento, sopra vento. Quando o vento de Deus começa a soprar, esse vento de Deus traz livramento. Livramento é não passar por ataques que você nem sabe que iria passar. Ele te livrou. Alguns você sabe quando você deu trabalho para anjo aí na tua vida, antes de estar em Deus. Teve que amaciar o poste que você quase estourou o carro, teve que aliviar o efeito dos produtos que você usava, senão você morreria. Você sabe os livramentos que você já teve, mas há alguns que você nem sabe que teve, porque Ele sopra um vento para te livrar. O inimigo é como um arqueiro que fica esperando ali de longe só. Gostou da sonoplastia? Só tentando acertar você de longe. E sabe o que a Bíblia faz e fala sobre os peritos em arco e flecha que vêm para nos atacar? Vamos ler lá comigo em Jeremias capítulo 49. Tem alguém aqui que já tenha passado por um ataque? Quem já passou por ataques aí? Levanta a mão. Isso. Você está na força de colisão aí. Você está na rota de colisão, né? Você chega na tua empresa, rota de colisão. Mas eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida no ano de 2016 agora. Eu quero lançar esse vento do Espírito sobre a tua vida nesse ano que vai entrar. Aleluia. A Bíblia vai escrever então que há um inimigo que fica arquitetando, fica fazendo armadilhas, tramóias, estratagemas. Olha como eu estou falando, difícil para você, contra mim, contra a tua vida. Fica de longe lançando setas, pá, 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 achando que pode comandar a você. E é isso que nós vamos instituir agora. Quando um vento de Deus sopra, ele sopra para trazer livramento. Quando o vento de Deus sopra, ele sopra para trazer um novo tempo. Porque lá em Jeremias 49, versículo 34, olha o que a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias acerca de Elão. Fale comigo, Elão.
Agora a questão está, o que é Elão? Ou quem é Elão? Será que é um homem, não é? Elão é o nome de um homem em muitos momentos da Bíblia, mas nesse caso, esse Elão que está sendo dito aí é um povo. Os elemitas. É uma região próxima à Mesopotâmia, não vai te adicionar em nada isso, mas só para você saber, vai te poupar uma ida ao Wikipedia. Muito bem. É um povo que atacava o povo de Deus. Então essa é uma palavra para Jeremias, contra os inimigos que atacavam o povo de Deus, contra Zedequias, rei de Judá. Tudo bem até aí? Esse povo de Elão era um povo mestre, muito experiente em arco e flecha. Então eles atacavam muito à distância com arco e flecha. Deixa eu falar de novo. Eles faziam estratégias de ataque com arco e flecha para tentar neutralizar o povo de Deus de avançar. E é sobre esse principado e potestade, e é isso que nós estamos confrontando agora. Está comigo aqui ou não? Aquele que ataca de longe, aquele que tenta fazer esquemas para que você não avance, para que a tua vida não avance, para que o teu ministério não avance. É sobre este rei que vai soprar um vento. É sobre este povo que sopra um vento. É sobre este inimigo que sopra um vento agora. Elão. E Deus diz assim, tá bom, Elão, você está achando que você vai ficar lá na sala de justiça com as suas arminhas jogando de longe? Sabe o que eu vou fazer com você? Essa é a palavra que eu vou dar para Elão. Fale Jeremias para o povo, versículo 35, assim diz o Senhor dos exércitos. Quando ele se apresenta como Senhor dos exércitos, é que agora o negócio pegou. Assim diz o Senhor da guerra, eu vou quebrar o arco de Elão. A força do seu poder eu vou rachar no meio com as mãos. Está entendendo comigo ou não? A arma que você tinha para lançar setas, a arma que você tinha para lançar as flechas contra mim, eu vou quebrar no meio. Você achou que era tão poderoso, você achou que poderia fazer, eu vou rachar no meio o teu arco, Elão. Mas como eu vou rachar? Como o arco vai ser rachado? Como o livramento de Deus vai chegar sobre a tua vida? Aperta os cintos, põe o óculos 3D e se prepara. Como que isso vai acontecer? Diz o versículo 36, eu vou mandar os 4 ventos, eu vou mandar o vento que vem dos 4 cantos do céu, não é qualquer vento. Eu vou mandar o vento que vem dos 4 cantos dos céus, e eu vou espalhar os ventos. Não haverá nação onde os fugitivos de Elão não tenham que correr. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele foge. Por um caminho ele ataca, mas por 7 caminhos ele foge. O vento que vem dos 4 cantos, o vento que vem dos 4 cantos, o vento que vem dos 4 cantos do céu. Ei! Cabarabastou! Ribasteste cabarês! Vento que vem dos 4 cantos, vento que vem dos 4 cantos, vento que vem dos 4 cantos. Quando ele fala isso, é que agora ele está chamando todo o exército. Está entendendo comigo ou não? É norte, sul, leste, oeste, vento que vem dos 4 cantos do céu. Agora eu estou fazendo a convocação da tropa completa. Vento que vem dos 4 cantos, quebra o arco de Elão, quebra o arco do opressor, quebra o arco daquele que te perseguia, quebra. Há um vento que vem dos 4 cantos soprando sobre a tua vida. Há um vento que vem dos 4 cantos soprando sobre a tua vida. Oh! Posso ser mais específico aqui ou não? O que é esse vento dos 4 cantos? Que mistério é esse? Vento dos 4 cantos. Você já escutou música na minha época de infância? Tinha uma música, vento que vem dos 4 cantos. Você nem vai lembrar essa música, não vou cantar não. Não vou cantar porque nem eu lembro direito. Muito bem, passa. O que é esse vento de 4 cantos? Que vento é esse que a Bíblia está dizendo? Zacarias capítulo 6, sim, existe Zacarias, não é aquele cara dos 4 que você conhecia. Zacarias 6, é um profeta menor na Bíblia, e ele vai tentar descrever um pouquinho mais o que é isso. Ele está tendo uma visão. Abra aqui, nem precisa abrir, olha lá na tela. Ele fala, eu levantei os olhos e eu vi. Tinha 4 carros que saíam do meio de 2 montes. E esses montes eram montes de bronze. Olha os mistérios das visões que os caras tinham. E num carro tinha cavalos vermelhos, num outro carro tinha cavalos pretos, num outro carro tinha cavalos brancos, e num outro carro cavalos malhados. Fala para você, irmão, mistério, hein? Aí é mistério. O cara está olhando e está lá uma cavalaria total.
São 4 carros, e um carro vem cavalo preto, outro cavalo vermelho, outro cavalo branco, outro cavalo malhado. Não dá tempo de eu te explicar, mas eu vou te explicar mesmo assim. Cavalo vermelho, na interpretação bíblica, significa o sangue e a guerra. Então o primeiro cavalo e o primeiro carro que o vento traz é um cavalo de guerra. Vocês estão entendendo aqui comigo ou não? Ele vai quebrar o arco de Elão, ele vai quebrar o que te oprimia. Então o primeiro carro vem para guerrear, vem para quebrar tudo, vem com vermelho, vem para derrubar tudo aquilo que te perseguia, a enfermidade que te persegue até aí, as dificuldades que você tem, o cavalo vem. O cavalo malhado na interpretação bíblica significa o cavalo que traz julgamento. Ele julga, porque Deus é o justo juiz, Deus é um Deus de justiça, justo e reto é o nosso Deus, justo e fiel é o nosso Senhor, Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei de toda justiça, mas mexeu com Ele, mexeu com seus filhos, Ele vem para julgar a terra, e Ele vem para julgar a tua causa. É por isso que o salmista fala: Senhor, pode sondar o meu coração, vê se tiver algum caminho mau na minha vida, mas me guia por um caminho que é teu. Pode vir julgar, pode vir trazer justiça. Deus está vindo trazer da sua justiça sobre a sua vida. Deus está vindo trazer da sua justiça sobre a sua vida. O cavalo preto na interpretação bíblica é o cavalo que traz morte. Ele vem para aniquilar aquilo que um dia achava que ia viver. Deixa eu falar de novo. Porque só pode haver ressurreição se antes houver morte. Então não fica preocupado, você não vai morrer. A morte que ele diz é a morte daquilo que atrapalhava o mover de Deus sobre a tua vida. É a morte do que atrapalhava o mover de Deus sobre a tua história. Então presta atenção para você não perder a conta aí. Veio um que trouxe sangue, que trouxe guerra. Veio um que trouxe julgamento. Veio outro, agora eu vim matar todo mundo. Agora acabou. Pode falar para um arraial dos inimigos que acabou. Durante tempos eles achavam que ia, mas agora eu chamei os 4 ventos do céu. Agora eu chamei os 4 ventos do céu. Agora eu chamei os 4 ventos do céu. Agora está vindo a guerra. Agora está vindo o julgamento. Agora está vindo a morte daquilo que era contrário à presença de Deus. Mas a Bíblia dá um registro, um último cavalinho lá, que a Bíblia chama de cavalo branco. Sabe o que é o cavalo branco na interpretação bíblica? É o cavalo que carrega a vitória. Deixa eu falar de novo para você dar glória a Deus direito. O cavalo branco é aquele cavalo que carrega a vitória que você esperava, que eu esperávamos. É um cavalo que vem para trazer reino e justiça. Porque na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio como o Rei justo, que cavalga, que vence, que reina. Nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu chamo os 4 ventos de Deus sobre as nossas vidas. Oh! 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 Aí, você está aqui comigo, pastor? Agora você tem uma viagem, a gente está falando de vento. Você começou a falar de cavalo, a gente está no jockey e eu estou no mar, não estou entendendo. Porque o cara estava falando, ó, tem um cavalo vermelho, cavalo malhado, cavalo branco. E aí, Zacarias também não estava entendendo a visão. Aí ele faz a pergunta, Zacarias 6:4, ele fala assim: anjo, what's this? Tipo, o que é isso? O que é isso aí? O que é isso, Senhor? Que cavalaria é essa que eu estou vendo? Olha a resposta do anjo para ele: estes estão saindo aos 4 ventos do céu. Estes estão saindo aos 4 ventos do céu, e eles vão se apresentar perante o Senhor de toda a terra. Quando os 4 ventos de Deus começam a se manifestar sobre as nossas vidas, quando os 4 ventos de Deus começam a se manifestar sobre mim, eu começo a viver a guerra, mas também começo a viver o julgamento, começo a viver a morte daquilo que me perseguia. Mas acima de tudo, o Senhor dos exércitos começa a me dar vitória, começa a me dar vitória. Há um vento de Deus que traz vitória vindo sobre a tua vida. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre o meu 2016. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre o meu 2016 agora. Oh! Vento que vem de Deus. Oh, bareste caba bastou. Ribasteste caba bareste. Oh! Há uma característica do vento, que é com essa característica eu quero finalizar essa primeira parte hoje, para te mostrar o porquê que o vento sopra. Por que o vento de Deus vem? A gente acabou de ver que o vento de Deus veio para trazer proteção, provisão, livramento. Mas por que o vento de Deus sopra sobre nós?
Por que o vento de Deus vai soprar sobre a tua vida no ano de 2016? Por que ele diz, assim aquele que é nascido do Espírito, aquele guiado pelo vento? Porque quando o vento de Deus vem sobre nós, ele nos dá uma missão. Deixa eu falar de novo. O vento de Deus nos dá um comissionamento. O vento de Deus vai comissionar a tua vida. Eu quero que você pense em pescadores iletrados. Caras que viviam à margem dos rios e eram expertos em pescaria, mas não entendiam nada de qualquer outra coisa a não ser de pesca. Não frequentaram escolas, institutos de idioma, não fizeram MBA, não fizeram doutorado, mestrado, pós-doutorado, Master, VIP Plus, não fizeram nada disso. Mas a vida desses caras estava prestes a ser transformada. Porque eles haviam convivido com o Mestre, haviam visto milagres, haviam passado dificuldades de ver a morte de Jesus, haviam visto o milagre da ressurreição de Jesus Cristo, e haviam acima de tudo recebido uma promessa em Atos 1:8, dizendo: vocês vão ser testemunhas por toda a terra. Aguardem porque a missão de vocês vai mudar. Aguardem porque a missão de vocês vai ser sobrenatural. Aguardem. Fala para o seu irmão, aguarde. Lá em Atos 1:8, depois você vê, ele dá a promessa e sobe. E o pessoal sobe. E passa um intervalo de tempo, eles entram numa sala chamada cenáculo. E ficam lá sentados. Tipo, e agora? Um zerou Candy Crush, o outro jogou Imagem em Ação, o outro jogou Banco Imobiliário, aquele jogo que dura 6 horas e 15, e você não faz... E o tempo passando e nada acontecia. E eles estavam lá. Presta atenção aqui comigo. Há uma unção que vem de Deus só depois da permanência. Há uma unção que vem de Deus quando eu aprendi a permanecer. Há um vento de Deus que vem quando eu permaneço. Quando eu tenho apenas uma promessa, mas não tenho mais nada além dessa promessa, mas mesmo assim eu permaneço. Porque Jesus já tinha subido aos céus, a única promessa que eles tinham é: vocês vão ser testemunhas em Judeia, Samaria e por todos os confins da terra. Vocês são pescadores iletrados, sem qualquer tipo de cultura, mas vocês vão receber de Deus unção para ir por toda a terra pregar o evangelho. Aguardem. E eles entram numa sala e sentam. E o tempo passa. O tempo voa. E o cenáculo continua. Você nem lembra dessa. Essa é minha infância total. Você não lembra, deixa quieto. O tempo passa demais. Eles lá sentados. Um pode ter falado: gente, agora a gente ficou doido. Mas a Bíblia diz que houve uma unção sobre aqueles que continuavam reunidos. Houve uma unção sobre os remanescentes. Houve uma unção sobre os que permaneceram. Houve uma unção sobre aqueles que, apesar de qualquer dificuldade, houve uma unção sobre, apesar de qualquer desânimo, houve uma unção sobre aqueles que, apesar de qualquer seta e circunstância, escolheram permanecer. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo 1, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ninguém tinha saído, ninguém tinha pedido férias, ninguém tinha feito nada. De repente, fale comigo, de repente. Veio do céu um som. Presta atenção, porque às vezes você entende que veio um vento, mas não foi o vento, veio o som. Porque Jesus tinha dito para a gente escutar a voz do vento. Deixa eu falar de novo aqui. O som era como um vento, não era um vento que trazia um som, mas era o som. Vocês estão entendendo aqui ou não? Veio do céu um som. Porque ele havia me dito: preste atenção, escute a voz do vento. Não se mova por qualquer vento de doutrina, escute a voz correta do vento. E lá do céu veio um som como um vento impetuoso, e encheu a casa que eles estavam sentados. E o vento ia para um lado, e o vento ia para o outro, e o som começou naquela sala. A promessa que eles aguardavam começou a acontecer, porque apareceram línguas de fogo, e se distribuíam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Oh! Pode aplaudir ao Senhor, que eu vou te explicar esse texto. Aí você está falando: nossa, deve ter sido um mover, um xanamanaia, todo mundo falando em línguas. Fala para o seu irmão: essas línguas aqui não é o dom de falar em línguas, não confunda.
Eles não começaram lá por causa do vento cheio. Não. A Bíblia diz que Deus a cada um línguas conforme concedia que falassem. A festa de Pentecostes era a festa que todo judeu tinha que cumprir pelo menos uma vez ao ano, ou uma vez à vida, de vir até Jerusalém para cultuar a Deus. Então tinham judeus de todas as regiões próximas a Israel, pessoas com diferentes idiomas. E a promessa de Deus sobre os discípulos é que eles pregariam para todos os idiomas. Então seria mais fácil mandar cada um para uma nação ou trazer todas as nações para todos eles. Mas como eles falariam se eles não falavam outras línguas e idiomas? Quando o vento de Deus começou a soprar, um começou a falar grego, outro começou a falar chinês, outro começou a falar japonês, outro começou a falar inglês, outro começou a falar espanhol. E o vento de Deus que tinha levado as línguas embora em Babel, trouxe a língua de volta em Pentecoste. Entendeu? O vento de Deus que havia levado as línguas embora, porque o homem quis se auto-levantar em Babel. Quando eu me levanto pelo vento do Espírito, todo dom que o mundo roubou é restituído. Todo dom na arte, todo dom na música, todo dom no esporte, todo dom na palavra, toda oratória. Quando o vento de Deus sopra, o vento de Deus é a restituição de Babel. Esse será o ano da restituição de Deus sobre a tua vida, a restituição daquilo que o inimigo roubou. Oh, rabareste cababastor, risteste cabarabastore. Oh. Pastor, eu não estou entendendo não. Para mim era mistério o que eles estavam falando. Mas olha lá no versículo 5, a Bíblia está explicando. É porque você só lê até aí e já sai sapateando, não lê o resto. A Bíblia está explicando. Lá em Jerusalém habitavam judeus, homens piedosos. Eles eram de todas as nações que existem debaixo do céu. Era a confusão de Babel sendo restituída. Vocês estão entendendo aqui a conexão ou não? Ouvindo-se aquele ruído, uma multidão se juntou. Falou, começou um mistério lá dentro. O que está acontecendo? Terremoto, tsunami, o que aconteceu? E todo mundo estava confuso. Por quê? Porque cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Pescadores que não tinham feito nenhum curso de idioma estavam saindo de lá falando o idioma perfeito. Vocês estão entendendo aqui comigo ou não? Porque o fogo de Deus tinha descido sobre eles e todos estavam pasmos, se admiravam falando, calma aí, esses caras não são Galileu? Esses caras que estão falando não são aqueles carinhas da Galileia? Como é que nós estamos ouvindo cada um falar na própria língua que nascemos? O que aconteceu? Que curso intensivo de idioma foi esse? Eu já vi sleep learning, que você dorme com um negócio no travesseiro. Eu já vi outro que você toma a pílula do inglês. Eu já vi tudo, mas entrar no cenáculo, receber língua de fogo e sair falando idioma, isso eu nunca vi na vida. Que mistério foi esse? Nós, partos, medos, elamitas. Não vou nem falar essa conexão, tá? Elamitas, nós que habitamos na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, todo mundo de toda parte. O que está acontecendo? Versículo 11, nós estamos ouvindo as nossas línguas, nós estamos ouvindo nas nossas línguas eles falarem das grandezas de Deus. Nós estamos ouvindo nas nossas línguas eles falarem das grandezas de Deus. Entenda comigo, meu irmão, Rabaresh, quando o vento de Deus sopra, esse vento de Deus te dá uma missão. Esse vento de Deus te dá uma missão. E tudo que você precisa para cumprir essa missão Ele te dá. Se é um idioma, Ele te dá o idioma. Se é dinheiro, Ele te dá o dinheiro. Se é um carro, Ele te dá um carro. Tudo que você precisa para cumprir a missão Ele te dá. Você sai do cenáculo com aquilo que você precisa, com o equipamento que você precisa para cumprir a missão de Deus, para falar das grandezas de Deus. Começou um povo a zoar, não, mas esses caras aí devem ter tomado algum mosto. Vem lá comigo. Não é possível, versículo 13. Eles estão cheios de mosto. Em outras palavras, tomaram guaraná, uma água que passarinho não bebe. Tomaram. Beberam, né? Só tão bêbado. Como assim? Saíram daí cada um falando um idioma. Aí sabe quem se levantou? O de sempre. O de sempre. Só que antes esse cara se levantava para pegar a espada e cortar a orelha. Agora ele se levanta cheio do Espírito para trazer a presença de Deus para aquele lugar. Antes ele se levantar para falar, eu nunca vou te negar, para negar no terceiro gargorejo do galo. No terceiro grito do galo, cococó, sei lá o que, negou. Agora esse cara se levanta, cheio do Espírito Santo, e fala, ei gente,
Aqui não tem mé nenhum não. Aqui não tem bebida nenhuma não. O que esses caras estão experimentando é a presença de um Deus sobrenatural, um Deus que morreu, que enviou o seu Filho, e está acontecendo diante dos olhos de vocês. Versículo 17, o que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Os filhos, as filhas profetizarão. Ele começa a trazer a essência, a promessa de Deus. Eu quero terminar aqui, entenda. Quando o vento de Deus sopra, sabe o que você faz? O pessoal olha e fala, não, o que está acontecendo, meu? Você fez alguma coisa. O que você fez para... Sabe o que está acontecendo? Você só vai levantar sua mão e dizer, um vento de Deus soprou sobre a minha vida. E o que está acontecendo é o que o profeta Joel disse um dia: o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a minha vida. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre a minha casa. Um vento de Deus soprou sobre mim. E agora todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Levante suas mãos. Há um vento de Deus soprando. Há um vento de Deus soprando. Há um vento de Deus soprando. Há um vento de Deus que soprará sobre a tua vida. O ano de 2016 será marcado por um vento de Deus que te leva para maiores conquistas, para maiores sonhos, para maior sobrenaturalidade. Permaneça na presença de Deus, porque o vento vem. Permaneça porque o vento vem. Permaneça porque o vento vem. Porque o vento vem. Porque o vento vem. Oh! Que o teu vento sopre. 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 Oh! Nós vamos começar a adorar a Deus. E um vento de Deus vai começar a soprar sobre a tua vida. E um vento de Deus vai soprar sobre a tua história. E um vento de Deus vai soprar sobre esse lugar. Fique em pé no seu lugar e comece a adorar a Deus. Levante suas mãos e adore ao Senhor. E exalte o nome do Senhor. Chama o vento do Espírito sobre a tua vida agora. Oh! Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Chame. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Levante suas mãos agora. Levante suas mãos agora. Onde você precisa chamar o vento de Deus? Aonde é que você chama o vento de Deus? Onde você precisa chamar o vento de Deus? Em que área da sua vida o vento de Deus vai se impactar? Eu chamo o vento dos quatro cantos, que começa a soprar sobre ti, que passa sobre a tua casa, que passa sobre a tua história, que passa sobre o teu 2016. Que o vento sopre, que o vento sopre, que o vento sopre agora. Oh! Adore o Senhor, adore. Oh! Presença, perfume suave. Eu sei que está entre nós. Diga a Ele. És bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós.
Irmãos, há um vento de Deus que vai começar a soprar sobre a tua vida. Comece a determinar em que área esse vento de Deus vai soprar. Há um vento de Deus tocando a tua vida em todas as áreas. Há um vento de Deus sendo liberado sobre ti. Há um vento que traz nova direção. Há um vento que vai te ensinar qual o passo que você tem que seguir. Há um vento que vai te mostrar que é importante permanecer. Permanece, não saia. Permaneça, não saia. Eu vou te honrar. Vento de Deus, vento dos quatro cantos, sopra. Oh, sopra, vento de Deus. Sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Que um vento de Deus comece a soprar sobre ti. Que um vento de Deus sopre sobre a tua vida. Que esse teu ano seja marcado pelo vento de Deus em todas as áreas da sua vida. Que um vento de Deus sobe sobre ti, Fernando. Que um vento sobe sobre ti. Há um vento de Deus soprando sobre a tua vida. Um vento que trouxe mudanças. Um vento que traz coisas novas. Um vento de Deus, um vento de Deus, um vento de Deus, um vento de Deus. Oh! Um vento de Deus sobre ti. 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 Sopra neste lugar, Espírito Santo. Dos quatro cantos, sopra neste lugar. Sopra neste lugar, sopra o teu vento. Sopra o teu vento, sopra o teu vento. Sopra o teu vento. Oh! Talvez você esteja nessa casa. Talvez você esteja nessa casa pela primeira vez hoje. E você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, porque essa vai ser a tua melhor atitude no começo desse ano. Com todos os olhos fechados agora, feche seus olhos aqui. Principalmente se você nos visita. E se você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, aonde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora. Aleluia, eu estou te vendo daqui. Estou te vendo daqui, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mantém sua mão levantada. Talvez você esteja distante de Deus e hoje quer voltar para a presença do Senhor. Levante sua mão também e volta para a presença de Deus agora. Aleluia. Faça comigo essa oração agora. Olha assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite eu te entrego a minha vida. eu te entrego a minha vida. Eu declaro E eu declaro que Tu és o meu Senhor. que Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, Eu me arrependo dos meus pecados. porque eu creio em Ti. Porque eu creio em Ti. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão aqui nesse lugar. Escreve esses nomes no livro da vida agora, meu Deus. Que seja uma nova história, que seja um novo tempo. Que, meu Deus, aquilo que foi lançado hoje aqui seja uma semente que possa frutificar na vida dos Teus filhos. Eu quero abençoá-los agora de forma sobrenatural, te louvando, te agradecendo como igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor.